Quem nunca está carente é o Carlos Cereto, que participa conosco ao vivo, direto da redação da Globo, em São Paulo. Carlos Cereto, bom dia para você, bem-vindo à redação. Bom dia, André Rizek, bom dia, Mansur, bom dia, Lédio Carmona, o nosso Lollapalooza dos comentaristas. Comentarista alternativo. Entendi. Totalmente. Um festival de rock alternativo. Entendi. Eu tentei improvisar, foi no improviso essa. Bom, foi bom, gostei dessa. Quase ficou sem, mas saiu alguma coisa. Foi bem, Carlos Cereto, foi bem. Ô, Cereto, o que você opina dessas manchetes que a gente estava mostrando aqui, refletindo a carência da imprensa paulista, quase implorando por um bom jogo, súplica atendida, escreveu a Folha? Olha, porque estava fazendo falta um clássico um pouco mais movimentado. É o que você disse, não foi um super jogo, não foi um super clássico, mas foi um jogo um pouco mais emocionante, até pelas alternativas do jogo, até pelos lances polêmicos, muito pela postura do São Paulo, que entrou em campo encarando a partida como decisão de campeonato, também pela postura dos dois técnicos que escalaram força máxima para esse jogo, mesmo tendo compromissos importantes na semana na Taça Libertadores da América. E o que se viu foi um jogo muito interessante de se ver. O Corinthians tomou um gol logo aos 4 minutos, gol do São Paulo, Jadson, e o Corinthians reclama muito da origem da jogada, uma falta em cima do Alessandro, que teria sido uma falta do Urenilson em cima do Alessandro. O Jadson fez o gol. E no primeiro tempo, o São Paulo dominou o Corinthians, colocou o Corinthians no bolso. O Corinthians teve muita dificuldade para sair do campo de defesa, pouquíssimas chances de gol. Taticamente, o São Paulo foi superior ao Corinthians no primeiro tempo. O Tite até reconheceu isso quando fez algumas mudanças táticas, trouxe o Emerson da esquerda para a direita, levou o Danilo mais para a esquerda, o Romarinho mais para o meio, enfim, foi meio que um jogo de xadrez, o Tite tentando sair do esquema tático do São Paulo, mas estava muito complicado. O São Paulo conseguiu ser superior ao time do Corinthians na primeira etapa, mas não conseguiu, como diriam os antigos locutores, traduzir em gols, né, a superioridade. Criou as chances, mas não conseguiu fazer os gols. E aí o Danilo, que era um dos piores jogadores em campo até então, fez um golaço. Dessas coisas do futebol, né? E o Danilo é um jogador espetacular, é um jogador muito frio, né? É um jogador capaz de fazer isso. De pé direito, um golaço, sendo que ele é canhoto. Aí não adiantava, podia ter Rogério Ceni, podia ter Marcos, podia ter Dida, os grandes goleiros presentes, ou até mesmo Cássio, que não conseguiria fazer essa defesa do Danilo, foi um golaço. No segundo tempo, a alteração do Corinthians, a entrada do Pato no lugar do Paulo Guerreiro, que sentiu aí um desconforto muscular, e o time do Corinthians melhorou. O Corinthians melhorou, criou mais chances de gol, mas foi um jogo legal de se assistir no segundo tempo, porque o Corinthians melhorou e o São Paulo não piorou. Só que o Rafael Tolói fez essa lambança, né? A lambança do Rafael Tolói, o pênalti marcado e muita reclamação em relação à arbitragem, um pênalti marcado em cima do Pato. Depois vocês falam com mais calma se foi pênalti, se não foi pênalti. A interpretação do árbitro é que o pênalti aconteceu, o Pato tirou a bola do Rogério Ceni, o Rogério Ceni derrubou o Pato e o Pato fez o gol. A gente já viu as fotos, né? O Rogério suplicando para que o pênalti não fosse cobrado, porque entendeu que foi um absurdo a marcação do pênalti. O árbitro que mostrou o cartão amarelo para o Pato, porque na comemoração fez o sinal de silêncio para a torcida do São Paulo. O árbitro do jogo, Leandro Bizio Marinho, que acabou recebendo muitas reclamações por parte do São Paulo. Mas por tudo isso que a gente explicou, foi um jogo bastante interessante de se ver ontem no Morumbi, André. Carlos Cereto, você que estava na transmissão, que nota você daria para o árbitro Leandro Marinho, o árbitro do clássico ontem no Morumbi? Olha, é uma pergunta difícil. Eu marcaria o pênalti, acho que foi pênalti, mas se marcasse o pênalti eu expulsaria o Rogério Ceni, porque foi não sou árbitro aqui, mas enfim, pelo que eu entendo aí, se ele marcou o pênalti, ele teria que expulsar o Rogério Ceni e mostrar o cartão vermelho. Muita reclamação dos dois lados, acho que ele conversou demais. Eu daria uma nota 6,5 para o árbitro, 6,5, 7 para o árbitro, no máximo. Uma nota boa. Eu entendo que o Leandro Marinho apitou bem o jogo. E acho que o jogador brasileiro ajuda muito pouco a arbitragem. Reclama muito, simula demais. No primeiro tempo, estava conversando com o Leonardo Gaciba, que comentou a arbitragem na TV Globo. Ele apitou 23 faltas, um número excessivo. Mas se ele tivesse marcado todas as faltas que os jogadores pediram, ele teria marcado 80 faltas. E aí o jogador brasileiro, talvez ele não esteja preparado para aquela arbitragem que deixa o jogo correr, porque eles param. Quando eles acham que é falta, o jogador para. A gente daqui a pouco vai rodar a imagem do primeiro gol do São Paulo. Para mim, um gol absolutamente legal. Não houve falta no Alessandro.
mas os jogadores pararam. E também os jogadores e o próprio São Paulo tá falando mais de um suposto erro de arbitragem. Para mim ele acertou, foi pênalti do Rogério, do que na lambança que fez o Rafael Tolói. Então, por isso que eu roubei o termo do Lédio Carmona aqui, o mimimi de arbitragem. É muito mimimi. Muito mimimi. Posso dar minha opinião? Claro, só fica à vontade, Então, você é que manda, você não pede. Você que manda, você que... Não, eu não mando agora nada. Agora é você. Não. Eu acho que foi pênalti, mas eu entendo a revolta do Rogério Ceni. Vou explicar por quê. Porque ele não quis fazer o pênalti, mas ele faz o pênalti. Ele vai dar embora e acerta o Alexandre Pato. Por isso que ele ficou tão indignado, que na cabeça dele ele não quis fazer o pênalti, mas fez. Mas eu não daria o cartão vermelho, porque a impressão que eu tenho é que o Pato, mesmo tendo sofrido o pênalti, ele não ia conseguir dar sequência a jogar. A bola estava escapando dele. Concordo então eu não expulsaria. Eu acho que o árbitro acertou integralmente. O árbitro foi perfeito. Concordo contigo. Acho que o árbitro foi perfeito, ele foi muito bem. Não é um lance fácil, porque não houve a intenção no pênalti, mas ele fez. E aí que vem a chateação do Rogério. É um cara muito consciente. Acho que na cabeça do Rogério, eu não fui para fazer um pênalti. Exatamente, ele não fez o pênalti, mas a imagem não deixa dúvida de que ele fez o pênalti. Você pega esse lance em qualquer lugar do campo, no lance que o jogador coloca a bola na frente e depois é atingido, é falta. Em qualquer lugar do campo isso é falta. Então não há nenhuma dúvida que foi pênalti. Mas aí o que me incomoda, isso é que me incomoda no futebol, não é crucificando ninguém, não. O grande erro da jogada é do Tolói. E a gente está discutindo Ceni, o árbitro, Tolói. Exatamente. É que gerou isso tudo. Mas o jogador, ele nunca faz. É você que fala, né? O jogador o tempo inteiro. sempre O jogador nunca é protegido, demitido. nunca é errado, a culpa é sempre do juiz, O jogador nunca passa no RH. O jogador só passa no RH para se dar bem. E aí, vamos rodar a imagem do lance citado pelo Cereto, que originou o gol do São Paulo, o gol que abriu o clássico. Para mim não aconteceu nada aí. Mesmo que se tivesse acontecido, o Corinthians parou. Os jogadores não estão habituados ao árbitro que deixa o jogo correr. Então, quando eles acham que é uma falta, eles param de jogar. E esse lance é muito significativo de como o São Paulo começou jogando. Oswaldo Infernal pela esquerda, o Ganso Cerebral no meio e o Jadson pela direita. São Paulo jogou bem. São Paulo fez um belo primeiro tempo. Esses três jogaram bem. E aí, o pecado do São Paulo, se é que houve um pecado ontem, foi não ter feito o segundo gol quando estava 1-0, porque o São Paulo estava jogando melhor do que o Corinthians. E quando você não mata um time como o Corinthians, o troco vem. Porque com todo o possível erro de planejamento em relação ao jogo importantíssimo que o São Paulo tem na quinta-feira, se há algo de bom que o São Paulo pode ter tirado desse jogo, é que pela primeira vez, com Jadson, Ganso, Oswaldo, o São Paulo conseguiu mostrar que é possível usar os seus melhores jogadores tecnicamente e jogar bem, que é uma coisa que o time não tinha conseguido esse ano ainda. É algo que ele pode tirar de bom do clássico. Agora, contra um time com a consistência do Corinthians e com a qualidade técnica que o Corinthians tem, se você tem a oportunidade de dominar o jogo por alguns minutos e pode resolver, você precisa resolver. Porque senão aparece um chute como o do Danilo e muda o jogo, e muda a cara do jogo. Porque a qualidade técnica que o outro time tem, e o Corinthians, que joga junto há muito tempo, aprendeu a ter essa frieza. É um time consistente, frio, que pode matar o jogo, pode trazer o jogo para ele a qualquer momento. Ô Cereto, e você disse que o Danilo jogava mal e depois fez esse golaço. Como é que seria a sua nota para o Danilo hoje? Porque, aliás, o Danilo é um jogador que tem essa característica. Ele parece mortinho ali, sumido em campo, de repente ele vai lá e decide a partida, mostrando que é um homem, é um jogador absolutamente confiável. Mas qual seria a sua nota, então, para o Danilo, Cereto? Pelo golaço, nota 7. Aliás, o gol do Danilo, e você vê que é nada mais incoerente, né? Pelo golaço, nota 7. Ele era um dos piores jogadores em campo até fazer o gol. Mas aí fez um golaço desse, tem que receber nota 7. O gol do Danilo fez com que o jogo mudasse de Ganso para Pato. Tá vendo o trocadilho, André Guizé? De Ganso para Pato. Porque mudou a cara do jogo, né? Só dava São Paulo até então. O Corinthians era dominado pelo São Paulo, né? Engolido pelo São Paulo praticamente. E aí o gol do Danilo fez com que o Corinthians virasse com o jogo empatado, que foi vantagem para o Corinthians, né? Foi lucro para o Corinthians. E o Tite conseguiu mexer taticamente no time, depois tirou o Guerreiro, colocou o Pato, e o jogo ficou mais equilibrado e o Corinthians conseguiu a vitória. Então o gol do Danilo foi fundamental, foi um golaço. Aliás, entendo que o Alexandre Pato também mudou o jogo quando entrou no segundo tempo no lugar do Guerreiro. E amanhã tem convocação para jogadores que atuam no Brasil. Vocês acham que há espaço para o Filipão testar o Alexandre Pato antes da Copa das Confederações? Eu acho obrigatório, né? Nesse momento, os jogadores só que atuam no futebol brasileiro está jogando muito bem. Eu não achava que ele começasse a jogar tão bem rapidamente, com tanta sequência pelo Corinthians. Tem que convocar.
A gente falou aqui, você também entende que tem que convocar o Alexandre Pato? Eu acho que vale a experiência. Agora, eu tenho dúvida se vai ser nessa convocação. Eu acho que esse jogo, a gente, pelo menos pelo que o Filipão deu a entender durante os 15 dias que teve com a seleção nos jogos na Suíça e na Inglaterra, é de que pode haver uma convocação bem alternativa, entre aspas, nesses jogos. De modo a sacrificar o mínimo possível alguns clubes. É um jogo que ele não vai usar para treinamento, ele vai reunir a seleção, vai viajar, vai fazer um jogo e vai voltar. Vai ter muito pouca observação. É um jogo com uma logística um pouco mais complicada, perto de rodada decisiva de Libertadores. Ele deu a entender que pode usar até jogador de seleção sub-20 do Brasil para completar esse grupo e sacrificar menos clube. Eu acho que o Pato é uma experiência válida no momento. Eu não sei se ela acontece nesse jogo ou se fica para o jogo com o Chile, perfeito, que é outro jogo para jogadores domésticos que a seleção vai ter em abril em Belo Horizonte. É um teste até mais interessante, se você quiser avaliar. E que ele vai poder treinar time antes de jogar. Perfeito, perfeito. Olha, muita gente questionando aqui a nossa interpretação da regra, do LED e a minha, sobre a expulsão do Rogério Ceni. Conversei bastante com o Gaciba ontem, depois do jogo. O jogador tem que ser expulso quando ele troca o gol pela falta. Então o Lédio e eu entendemos que o Pato talvez não tivesse a bola dominada depois de sofrer a falta, né? Talvez ele não tivesse a bola dominada para fazer o gol. Por isso que a gente entende que o amarelo foi bem aplicado. Agora é uma questão de interpretação. O que não dá é para você jogar tudo nas costas do árbitro, que tem apenas meio segundo para decidir.